Fraternais saudações. O continente africano existe hoje sob a maldição patriarcal lançada pela boca de Noé. E antes de desmontarmos teologicamente esta chamada teologia da escravidão, que vejamos não é nenhuma invenção de nossos contemporâneos. Em realidade, trata-se de uma brecha bíblica que existe já desde há séculos e que vem sendo sim utilizada como uma espécie de desculpa, de álibi para os mais diferentes tipos de injustiças e perversidades. A África é muito mística e aí a gente vê as consequências. É importante compreendermos, para além do texto, também o contexto histórico, mitológico em que isso está inserido. E que antes propriamente de entrarmos na maldição de Noé para Cã, que supostamente teria recaído sobre os negros e sobre a África, desmontaremos isto na sequência. Guerras entre etnias, como já ocorreu lá dentro daquele país. Só negros, tem brancos. Na África do Sul, quase toda é branca. Errou! O porquê de Cã ter recebido tamanha maldição. E a razão disto é de que, supostamente, o seu filho Cã teria, inclusive, abusado do seu pai, Noé, enquanto ele estava bêbado, veremos isto biblicamente, e até mesmo sodomizado o próprio pai. E vejamos, dignos, que antes de entrarmos nestas duas polêmicas, na sua devida ordem, que é importante e significativo, visto que isto levanta também uma grande oposição de outros grupos para que esse vídeo não seja derrubado, que você curta este nosso vídeo, compartilhe nos seus grupos espiritualistas e esotéricos e deixe sim aqui a sua palavra de apoio, a fim de fortalecer esta nossa configuração e este nosso vídeo para que ele não caia. Vejamos o seguinte, dignos. Basicamente, o contexto vai se dar numa nova terra e num novo céu, após o dilúvio, que teria biblicamente dizimado todos os outros seres humanos. Noé, ele planta uma belíssima vinha e ao ver os frutos de sua mão, ele prepara um vinho, bebe este vinho e se embriaga com o próprio vinho e começa a dançar aparentemente desnudo. E aí entramos propriamente lá no livro do Gênesis, capítulo 9, quando Cã vai dizer o seguinte, abre aspas, Cã, pai de Canaã, ou seja, Canaã é neto de Noé, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora, ou seja, fê-lo saber fora, contou para os seus próprios irmãos. E aí entramos no ponto sequente, ou seja, existe para esta versão especificamente algumas possibilidades. Em primeiro lugar, de que Cã, filho de Noé, e por isso ele recebeu a maldição, é importante compreendermos isto, simplesmente teria visto e zombado do pai, não cobrindo propriamente a nudez do pai, e naquele contexto isto era extremamente importante. Interpretação número 2, que Cã ele teria não apenas visto o seu pai, mas também ele teria abusado ou visto com maus olhos, ou entre aspas, com olhos libidinosos o próprio pai. Quando a gente diz aqui maus olhos, não é que nós estamos condenando o que quer que seja, estamos apenas tomando o ponto de vista daquele contexto cultural. Nós já estudamos propriamente esse tema aqui em outros vídeos em nosso canal, acredito não ser necessário retomarmos aqui este ponto de vista. Outra possibilidade é que o próprio Cã teria, na verdade, abusado, por assim dizer, de maneira libidinosa, para usarmos uma palavra mais sutil, da sua própria mãe. Vejamos, dignos. E continua. Será que Cã se aproveitou da embriaguez do pai para olhar para ele com segundas intenções? E depois contou isso aos seus irmãos? Primeiro, isso é uma possibilidade, o que explicaria a natureza das palavras de Noé de quando acordou da embriaguez. Isso lá em Gênesis capítulo 9. Na sequência, nós vamos ter aí esta possibilidade da homossexualidade, que é o seguinte, é necessário pontuar, porém, que o texto, nesta interpretação, não daria a ideia de que ele teve relações sexuais com o pai. A palavra vendo do hebraico ra'á tem o sentido de examinar, inspecionar. Assim, Cã pode ter tido um olhar malicioso para com o pai e ainda ter divulgado isso aos irmãos, o que deu ainda maior gravidade ao fato, pois seria uma terrível desonra ao pai dentro daquele contexto.
prossigamos. Ver a nudez também é usado no Antigo Testamento como uma figura de linguagem, um eufemismo, para ter relações sexuais. Vejamos um outro exemplo, abre aspas, lá em Levítico, que também foi escrito, a exemplo do Gênesis, por Moisés: não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe, não lhe descobrirás a nudez. Descobrir a nudez significa, biblicamente, tal como conhecer, Adão conheceu a Eva, significa ter relações ou deitar-se de maneira sexual, de maneira marital, de maneira libidinosa, por vezes, com alguém. E por isso Noé teria lançado por sobre Cã a maldição. Mas vejamos, não apenas isso, talvez ele tenha tido relações até com a sua mãe. Porque se um homem teve relações sexuais com uma mulher casada, ele descobriu a nudez do marido dela, ou seja, cometeu um adultério. O homem que se deitar com a mulher de seu pai terá descoberto a nudez de seu pai. Ambos serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Levítico 20:11. Então, este contexto explica o porquê de Noé ter lançado uma maldição não apenas sobre Cã, mas também sobre o seu filho Canaã e, por conseguinte, de geração em geração. Porque este fato de ter olhado de maneira mais maliciosa, libidinosa, ou mesmo supostamente e aparentemente até mesmo sodomizado o próprio pai, ser algo naquele contexto excessivamente grave. Vejamos, dignos, é que é daí que vem essa maldição, porque em tese a teoria fundamental é de que Cã teria dado descendência a Canaã, e Canaã, por sua vez, teria sido o pai da África, dos africanos e dos negros após esse grande período de renovação tido ali após o dilúvio na Bíblia. Entretanto, alguns pontos se contrapõem a esta questão. Em primeiro lugar, nós sabemos que, na verdade, este livro não foi escrito à época propriamente de Noé, se é que nós podemos tomar Noé historicamente como uma entidade documentalmente verificável e real. Vejamos, dignos, que esse livro de Gênesis foi escrito por Moisés, não apenas Gênesis, mas todo o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia que nós temos para os judeus, para os cristãos e também para os muçulmanos, a saber, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio e Êxodo, que é o segundo, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, ou seja, esses 5 primeiros livros teriam sido escritos muitíssimo tempo depois. Quando Moisés estava guiando o povo que vinha do Egito para a tal terra prometida que era Canaã, ou seja, Moisés tinha que estruturar aquele povo que estava vivendo na terra que eles queriam tomar dentro de um contexto de oposição. E por isto, política, religiosa e ancestralmente fazia um certo sentido Moisés entender ou dar a entender, posicionar e propriamente esquadrinhar aquele povo que morava na terra que eles queriam como sendo um povo servil, como sendo um povo opositor e mesmo como sendo um povo amaldiçoado. Vejamos que Canaã, a priori, não fica na África, fica ali mais no Oriente Médio, mas não se posiciona na África. Então, é absolutamente, este é o ponto número 1, incongruente afirmar que a maldição que supostamente teria sido lançada sobre Cã, sobre Canaã e os seus descendentes, propriamente tenha recaído sobre a África. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2 é que também entendemos que, na verdade, libaneses, na verdade, é que constituem dentro daquela região, dentro daquela etnia, dentro, enfim, daqueles povos naquela região, os verdadeiros descendentes disto que Moisés chama de cananeus. Então, esta é uma localização também até geneticamente estudada. Esse é o ponto número 2. Não tem relações com os negros, nem com a África, visto que Cananéia nem ficava na África. Ponto número 3, dignos, é que historicamente nós sabemos que a ascendência ela não veio do branco para o negro, mas do negro para o branco, no sentido de que os povos mais antigos
cientificamente encontrados estão na África e que eram naturalmente de pele mais escura, sendo propriamente o processo de embranquecimento posicionado através de mudanças climáticas e outros fatores quando estes se distanciam da África e vão para outras regiões do planeta. E alguém me perguntou sobre o continente africano, por que tanta coisa ruim vinha do continente africano? O senhor não acha que a maldição da África são os brancos que a invadiram, que levaram sua população como escravos, que exploraram suas riquezas naturais? A maldição da África não se deve à atuação dos europeus e dos americanos. Quando eu digo americanos, o continente americano como um todo. Quer dizer, sem a nossa invasão, a África não seria um continente diferente, visto que de lá surgiu o primeiro grande império mundial, que foi o Egito. A Etiópia dos tempos bíblicos não era a miséria que é hoje. A Etiópia foi um país muito rico. A rainha de Sabá, por exemplo, que levou tantas riquezas para o reino de Salomão, também proveniente da África. E por que nós insistimos em demonizar, por exemplo, a cultura africana? Tudo que vem da África, seja música, seja comida, seja folclore. Por exemplo, a gente é capaz de ir ao cinema assistir um filme do Thor, porque o Thor é um deus da mitologia nórdica, ele é louro, tem olhos azuis, mas o Thor, ele pedia sacrifício humano. Quem é que levaria os seus filhos para assistir a um filme que falasse da mitologia africana e pusesse lá, digamos, o Xangô, que não pedia sacrifício humano, pedia sacrifício de animais? Por que a gente olha para a África com esse olhar? Não seria o momento da gente repensar essa questão e olhar com mais carinho, entender, abstraindo a questão espiritual, olhando com um olhar misericordioso pelo lado cultural? O senhor deu aí para nós uma aula de história. Bem, digníssimos irmãos e irmãs, deixa aqui nos comentários a sua palavra de apoio. Voltaremos a estes temas futuramente. Paz profunda.